Boa noite, senhores. Começamos oficialmente nossa web aula da UC de Eletrônica Aplicada para os eventos 734186 e 730978. Vamos lá, dando continuidade. Na aula passada a gente tratou sobre capacitores, tratamos também sobre resistores, né? Hoje, aqui dando continuidade, vamos tratar sobre indutor. Então, aqui já traz a questão de acúmulo de cargas em suas placas, né? Citando o capacitor, ele diz que existem estruturas que permitem armazenamento de energia através do campo magnético e este fenômeno denomina-se indutância. Sistemas que apresentam certa indutância possuem um princípio funcional diferente ao capacitor, pois no armazenamento de energia mediante o campo magnético não há acúmulo de cargas elétricas. Então, quando o dispositivo é constituído por algumas espiras, que seria uma espécie de espiral mesmo, uma espécie de uma mola. Então, quando ele é instituído, não mola, no caso aqui, a mola é usada nas estruturas mecânicas, né? Aqui nós estamos falando elétricas, mas a estrutura parecida a uma mola, só que são filamentos, né? Então, quando um dispositivo é constituído por algumas espiras, sendo essas submetidas à passagem de uma corrente elétrica, um campo magnético é gerado em seu interior devido à variação desta corrente, produzindo assim uma energia de natureza magnética. A unidade da indutância é dada em Henry e representada pela letra L. Então, no caso, o que acontece? É como se passasse por uma mola. Então, imagina fazendo as voltas que a mola tem. Então, com esse movimento da carga elétrica, no centro, como se fosse, imagina uma mola, né? No centro vai gerar um campo magnético, por causa do movimento da corrente por volta da mola. Então, isso aí é mais ou menos o princípio da indutância. O componente eletrônico que tem a finalidade do armazenamento de energia mediante campo magnético é conhecido como indutor. Aqui as espirazinhas, tá vendo? Tem o começo e vai ter o fim da espira, e ela vai dando volta. Geralmente o que tem no centro desse material aqui é uma espécie de um material ferromagnético, né? Um ímã. Quem já quebrou isso aí em equipamentos, já vi isso em aparelhos de som, salvo engano. Vários outros equipamentos eletrônicos têm, né? Então você pegar um material ferromagnético. E aí, por quê? A corrente vai dando volta por essas espiras, né? Que pela foto é de cobre. Então no centro dela vai gerar um campo elétrico, um campo magnético. E aí apresenta indutância. Então a unidade do indutor também é dada em Henry, como já foi dito. E aqui a simbologia do indutor. Uma espécie de molinha também pelo desenho. O A é o indutor e o B aqui é o exemplo do indutor com núcleo ferromagnético. Então, a associação de indutor. Indutor, vamos recapitular a nossa aula anterior. A gente viu que a associação de capacitores não, de resistores. Se for em série, você vai somando, né, para ter um resistor equivalente. E se for em paralelo, você coloca esse valor da resistência no denominador, para ter uma resistência equivalente. Então, 1 sobre resistência equivalente igual 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 e assim vai. A gente viu que no capacitor se invertia. Quando ele estava em série, você utilizava a mesma regra do resistor em paralelo. E quando o capacitor estava em paralelo, a gente fazia a somatória simples igual quando tinha resistores em série. E o indutor? Ele segue o mesmo princípio do resistor. Então, no caso aqui, a gente tem uma associação em série, né? Que está um sequenciado do outro. Para achar a indutância equivalente, você vai fazer a simples soma do valor de cada um desses indutores, né? Em Henry, e aí você vai ter a indutância equivalente. Então, aqui um exemplo, né? Associou 3 indutores de 10 microhenry, então você vai ter um indutor equivalente de 30 microhenry. Esse é o princípio, similar aos resistores. A somatória 10 mais 10, 30 microhenry. No caso, quando está em paralelo, similar ao resistor, então vai ser 1 sobre indutância equivalente, igual a 1 sobre
indutância 1, mais 1 sobre indutância 2 e assim vai. Então aqui tem um exemplo, né? Similar ao anterior, só que aqui 3 indutâncias de 10 microhenry em paralelo. Para fazer a conta, já sabemos fazê-la, né? Fazer a somatória. Você vai chegar ao valor de 3,3 microhenry. E lembrando esse algebrismo aqui, né? Da somatória de frações, aqui poderia ser considerada, tem que fazer o mínimo múltiplo comum, né? Que no caso seria 10, só fazer a somatória. 1 mais 1, 3. Então, ficaria 1 sobre L equivalente igual a 1 não, a 3 sobre 10. Se fazer a conta, se fizesse cruzado, daria o valor de indutância equivalente, né? O L equivalente seria igual a 10 sobre 3. Fazendo essa divisão, chega ao valor de 3,333 microhenry. Que no caso ele já retirou o micro, né? O micro significa em notação científica, que é o valor de 10 vezes 10 elevado a menos 6. Ele fez essa conta aqui, por isso que ficou esse valor grande. Depois a divisão chegou em 3,3 microhenry. Foi um algebrismo mais complicado, né? Mas nesse resultado aqui está certo. E temos também a associação mista de indutores. Como a gente fez tanto para resistores quanto para capacitores, a gente também vai usar aqui. Então, no caso, ele associou em série duas indutâncias de 5 microhenry e depois elas duas estão em série com um sisteminha em paralelo. Então, a de 10 microhenry em paralelo com outra de 10 microhenry, quando achar a indutância equivalente aqui, ela também vai estar em série com as outras duas. Então, primeiro, o que ele fez? Para achar essa indutância equivalente aqui, ele tem que fazer aquela continha 1 sobre L equivalente, igual a 1 sobre 10 mais 1 sobre 10. Ele fez e achou o valor de 5 microhenry. E isso para a indutância equivalente aqui. Então, ele tinha 5 mais 5 e depois mais 5. Ou aqui ele fez um passo a mais, né? Somou essas duas primeiras. Se você fizer essa somatória, você vai chegar no valor de 15 microhenry. Então, o circuito misto, que ele começou aqui, corresponde a como se tivesse só um indutor de 15 microhenry. Então, o que ele fez? Transformou todos esses 4 em um só. É um indutor equivalente àquele sistema. Então, quais são os tipos de indutores, né? E como que eles podem ser encontrados? Então, eles dividem-se em dois grupos, os indutores fixos e indutores variáveis. Mesmo sistema para o resistor e para o capacitor. Os fixos são aqueles que não conseguem alterar o valor da sua indutância. Então, quando o valor da indutância é constante, né? Ele é fixo, por isso que o indutor é chamado de indutor fixo. Então, os tipos, tem indutor núcleo de ar, seria o núcleo de ar, que não tem nenhum material entre a espira, né? Esse componente possui núcleo formado pelo próprio ar, sem a presença de qualquer material em seu interior. Por isso, esses componentes apresentam uma baixa indutância. E tem um indutor com núcleo ferromagnético, que foi aquele que a gente viu no exemplo anterior. Esses componentes possuem núcleo formado por material do tipo ferromagnético. Esses materiais possibilitam a concentração das linhas de campo magnético internas ao indutor, proporcionando, neste caso, aumento da indutância do componente. Então, aqui é o exemplo de um indutor com núcleo ferromagnético. Esse aqui dá para ver, mas o anterior, deixa eu voltar nele aqui, fica até mais fácil ainda de ver, que dá para ver o material ferromagnético aqui no interior das espiras. Seguir. E tem um indutor toroidal. Esse componente possui núcleo formado por um material do tipo ferro magnético, conforme a figura a seguir.
Nesse tipo de indutor, o campo magnético fica confinado internamente, possibilitando o aumento do valor da indutância. Observe a figura de indutor toroidal. Então, a diferença é que aqui, com o núcleo ferromagnético, ele não forma, né, um círculo, ou pode ser uma elipse, que for, não se fecha, né, que é como se fosse numa linha reta. Então, aqui vai ter um campo magnético indicando para uma direção, lembrar da regra da mão lá, que eu já não lembro mais, mas vai ter uma direção referente ao sentido que a corrente está passando. E o toroidal, que eu até usei de exemplo, ele é um indutor com núcleo ferromagnético, só que num formato totalmente diferente. Então, dessa forma, concentram-se as linhas do campo magnético, formando um, um sisteminha com um valor de indutância muito maior. Então, provavelmente esse toroidal vai apresentar uma eficiência melhor. Então, e por isso você vai conseguir até ter o mesmo valor de indutância, né? Num indutor toroidal que ocupe menos espaço, né? Seja menor do que o indutor com núcleo ferromagnético que a gente está vendo na imagem. E geralmente quando você abre aquelas placas eletrônicas, né? Dos equipamentos, você consegue ver vários desses indutores toroidais. É muito difícil encontrar um indutor com o núcleo ferromagnético desse simples, né? E se alguém tiver curiosidade aí, encontrar uma placa antiga de algum equipamento, quiser dar uma olhada, provavelmente vai encontrar um indutor desse aqui da imagem. E aqui os indutores variáveis. Esses componentes permitem que o valor da indutância possa ser alterado. Nos indutores variáveis, o material do núcleo compõe um componente de tal modo que possa ser movimentado para fora ou para dentro ou para o interior do núcleo, permitindo deste modo que a indutância possa ser modificada. De certa forma, o que acontece nesse variável, né? Ele vai facilitar para as linhas do campo magnético, né, seguirem, ou ele vai dificultar mais um pouquinho. Então, dessa forma que ele vai fazendo o controle do valor dessa indutância. Então, a partir desse momento, a gente finaliza o capítulo que a gente começou na aula anterior e já começa o próximo capítulo 3. Então, aqui já vai aprofundando ainda mais na eletrônica, vai trazendo explicação sobre os componentes, né? Então, na eletrônica é muito importante a existência de semicondutores. Tanto é que nós vimos aí com a questão da pandemia, né? Diminuição das produções aí mundialmente, faltou chip para muita coisa, né? Faltou material semicondutor para a indústria automobilística, faltou também para a indústria de informática, né? Para os computadores que ficaram por momentos mais caros, videogames, celulares, né? Então, assim, a eletrônica hoje está muito pautada, né? E é um fator imprescindível a existência desses semicondutores. Então, na eletricidade, basicamente, dois tipos de materiais são utilizados: os condutores e os isolantes. Os condutores são aqueles materiais que possuem um grande número de elétrons livres, permitindo, deste modo, certa facilidade para a condução dos elétrons à corrente elétrica. Já os isolantes são aqueles materiais que não possuem elétrons livres, não possibilitando, deste modo, a condução da corrente elétrica. Na eletrônica, é possível fazer uso dos materiais semicondutores, os quais apresentam característica intermediária entre os condutores e os isolantes. Graças ao surgimento dos semicondutores, um grande avanço na eletrônica foi possível, pois, depois de sua chegada, houve um melhor controle das grandezas elétricas em um circuito, garantindo que novas aplicações e facilidades surgissem. Por meio dos semicondutores, novos dispositivos eletrônicos foram desenvolvidos, sendo somados a novos componentes que permitem melhor desempenho dos sistemas, até então concebidos. Dentre esses dispositivos que surgiram, é possível citar o diodo, o transistor, como também os circuitos integrados, que possuem uma vasta gama de dispositivos eletrônicos no seu interior. Então, os semicondutores, né, foi um advento que trouxe bastante avanço tecnológico, igual o diodo, transistor, um CI, né, um circuito integrado. Dificilmente você vai montar, por exemplo, uma placa eletrônica, você vai ter os chips, né? Você vai ter esses chips para
para controlar alguma coisa, para desenvolver alguma atividade, alguma utilidade, por exemplo, nos carros, né? O módulo, vixe, o carro tem muita coisa eletrônica hoje em dia. Um telefone celular, um videogame, um computador, então os semicondutores, eles são imprescindíveis nessa área. Então, qual que é a estrutura desse semicondutor? Para melhor compreender o princípio funcional desses componentes semicondutores, é necessário entender como sua estrutura atômica é composta. Os materiais semicondutores se diferenciam dos condutores isolantes em função da distribuição dos elétrons em sua órbita. Os materiais condutores possuem em sua órbita de valência um único elétron, o qual, ao receber uma quantidade de energia, acaba por tornar-se livre, permitindo, neste caso, o surgimento da corrente elétrica. O cobre é um exemplo de material condutor que possui em sua órbita de valência um elétron. Segundo Cruz, os semicondutores são materiais que possuem 4 elétrons em sua órbita de valência, o que os possibilitou serem utilizados para a concepção de alguns componentes eletrônicos. O germânio e o silício são exemplos do tipo semicondutor. Então, se você pegar a tabela periódica lá, nesse momento aí, se quiser dar uma pausa e abrir, você vai lá e procura, né, o cobre. Onde está o cobre, né? Qual família que o cobre pertence? Depois você vai lá e procura qual família o germânio pertence e o silício. Se não me engano, os dois são da família 4A, o silício e o germânio, né? E aí o cobre vai estar ali no meio, naquela parte dos ferrosos. Então, com isso você consegue até acompanhar, assimilar o porquê de alguns materiais serem bons condutores, outros materiais não serem tão bons, e tá aqui. Pode ser visto, por exemplo, se você pegar na família do cobre ali abaixo dele a prata, que também é uma boa condutora, e o ouro. O ouro hoje em dia, comercialmente, né, é dito como o melhor condutor elétrico, tanto é que é utilizado aí em diversos dispositivos que precisam de velocidade na transmissão de dados e tudo mais. Então ele está na mesma família do cobre. É lógico que quanto mais desce aqui, maior vai ficando o valor da grama, né, de cada um deles. Então a tabela periódica explica bastante sobre isso. Fica aí a curiosidade para vocês acompanharem. O germânio possui uma estrutura com 32 prótons e 32 elétrons. Contudo, 4 elétrons no germânio encontram-se na camada de valência. Já o silício é um átomo que possui em sua estrutura 14 prótons e 14 elétrons. Porém, 4 elétrons encontram-se na sua camada de valência. Entre o germânio e o silício, este último é o que apresenta maior uso para a formação dos dispositivos eletrônicos semicondutores atualmente. O silício se tornará a base das próximas análises. Uma estrutura que contenha apenas átomos de silício em sua formação é denominada de semicondutor intrínseco. Estes são os que dispõem em sua composição apenas de átomos de silício, formando assim uma estrutura conhecida como cristal de silício. Mas se você analisar, por exemplo, tem o Vale do Silício, né? O que o Vale do Silício tem? É uma região que tem bastante silício nos Estados Unidos. Então, lá foram desenvolvidas as principais startups, aí, as empresas de tecnologia. Hoje em dia já tem muito mais empresas, mas é um local onde as empresas tech, né, estão concentradas. Por quê? O silício é o principal material para eletrônica hoje em dia. Então, o Vale do Silício é o vale das empresas tech, né? Quando vocês ouvirem Vale do Silício, lembrar que quem está lá está o Google, está o Facebook, diversas outras empresas aí gigantes mundiais são basicamente por isso, né? Estão mais próximas aí das fontes de tecnologia. Contudo, com o objetivo de melhorar o desempenho do semicondutor intrínseco, uma alteração em sua composição foi realizada. Esta alteração consiste em adicionar impureza ao material intrínseco e denomina-se dopagem do material.
Quando o processo de dopagem é realizado, o material passa a ser conhecido como semicondutor extrínseco. O procedimento pode ser basicamente por dois modos. O primeiro é dopar o material com átomos que possuem 5 elétrons de valência, ou como também são conhecidos, átomos pentavalentes. O segundo é dopar o material com átomos que possuem 3 elétrons de valência, ou seja, átomos trivalentes. Com esse processo de dopagem, duas condições são possíveis: obter semicondutores que possuam excesso de elétrons livres, os quais chama-se de semicondutores do tipo N, ou obter semicondutores que possuem excesso de lacunas, os quais chama-se de semicondutores do tipo P. Os semicondutores do tipo N são caracterizados por serem dopados com átomos pentavalentes. Então, pentavalentes e têm um excesso de elétrons livres, apresentando assim excesso de elétrons livres. Semicondutores do tipo P são caracterizados por serem dopados com átomos trivalentes, apresentando assim excesso de lacunas. Então, aqui é a junção PN. Uma dopagem pode, segundo Malvino, uma dopagem pode produzir um condutor tipo N ou tipo P. Porém, quando esta ocorre de modo que no local haja uma metade dopada, como tipo N e outra, como tipo P, surge entre a interface de duas dopagens uma junção, denominada junção PN, conforme a figura seguinte. Então, aqui tem um diodo de junção, né? Com a junção PN formada, e tem-se então o que é chamado de diodo de junção. Então, o que seria? A imagem a seguir mostra melhor. Na estrutura de diodo de junção, há um cruzamento de elétrons através da junção PN. Então, o que aconteceu? Um tinha um excesso, o outro tinha falta. Ele tem esse cruzamento, e aí nessa camada, né, chamada de camada de depleção. Então, na junção PN, quando juntaram, teve essa camada de depleção, eles cruzam, né? Os elétrons de um lado do P, na verdade eu creio que do lado N, passam para o P e assim vai. Então, o cruzamento de elétrons através de junção PN, formando pares de íons, surgindo deste modo o que se denomina então de camada de depleção, conforme a figura que segue. Partiu de um lado para o outro, formou essa camada. Na camada de depleção, nota-se que há um campo elétrico criado pelo íon positivo e o íon negativo. Este campo elétrico vai aumentando até o momento que haverá um equilíbrio na camada. Quando estabelecido o campo elétrico, novos elétrons são impedidos a cruzar esta barreira, a qual se denomina barreira de potencial. Em geral, a barreira de potencial no silício apresenta um valor de 0,7 volts, enquanto no germânio possui um valor de 0,3 volts. O diodo de junção, quando devidamente polarizado, apresenta algumas características interessantes para a eletrônica, as quais serão apresentadas a seguir. Então aqui está falando de diodo, né? Um diodo semicondutor. Após a dopagem de um semicondutor e o processo apresentado anteriormente, obtém-se então o componente eletrônico diodo de junção, o qual tem importante aplicação na eletrônica. O diodo é um componente eletrônico do tipo semicondutor capaz de conduzir um sinal elétrico apenas em um sentido, não permitindo condução no sentido contrário. Essa característica permite que ele seja utilizado na eletrônica similar a uma chave, que permite o sinal elétrico conduzir em um sentido, ou seja, né, quando permite o sinal elétrico conduzir em um sentido, se parece com uma chave fechada, e quando bloqueia o sinal no sentido contrário, se parece com uma chave aberta. Então, esse conceito pode ficar diferente, mas se lembrar, um circuitinho fechado tem a passagem de corrente. Um circuito aberto não tem passagem, né? Que aquele ponto ali que está aberto não corre a corrente. Então, a estrutura do diodo é mais ou menos a seguinte: junção PN, tem a camada de depleção aqui. Não está especificado, mas é similar àquela imagem que a gente viu. E a simbologia do diodo semicondutor é apresentada a seguir. Então, aqui, quando vocês forem olhar nos projetos, vai ter a simbologia aqui de um triângulo com a barrinha. Por quê? É como se fosse uma seta. Ele deixa conduzir como se fosse do A para o K
mas se vir do K para o A, não passa. Não funciona. E aqui, ele de fato, né? Nessa simbologia, o terminal positivo do diodo é descrito com a letra A e denominado de ânodo, enquanto o terminal negativo, descrito com a letra K, é denominado de cátodo. No componente físico, há um anel em uma das extremidades do corpo do diodo, afirmando que essa extremidade indica o cátodo do componente, conforme apresentado na figura a seguir. Então, nesse diodo, se a parte que está pintada aqui dá para ver de prata é o K, o cátodo, então já fica sabendo que a corrente não passa. Se ela entrar aqui pelo lado do anel, ela não vai passar para o outro lado. Ela só vem do lado sem o anel para o lado com o anel. Então, a aplicação prática tem que lembrar que esse anel identifica o cátodo. Identifica por qual extremidade que não passa. Qual extremidade está, de certa forma, a chave está aberta, né? Então, veio aqui, como se fosse de baixo para cima, utilizando aí a referenciamento da própria imagem, não vai passar. Agora, se for de cima para baixo, já passaria. O diodo não passa nos dois sentidos, não pode esquecer disso. A condução de sinal que o diodo permite é apenas direção do ânodo para o cátodo, ou seja, na direção da seta que compõe sua simbologia. O diodo não permite que um sinal elétrico circule no sentido contrário. Contudo, para que o diodo possa permitir a circulação de corrente entre o ânodo e o cátodo, é necessário que uma diferença de potencial mínima seja devidamente aplicada entre seus terminais. Essa diferença é o valor da barreira de potencial do componente. Então, foi citado no silício 0,7 volts. Se não chegar nesse valor da barreira de potencial, também não passa. Então, para que ele possa permitir a circulação, ele tem que atingir essa diferença mínima. Então, 0,7, depois disso, passa. Antes disso, ele segura. E o germânio, no caso, é 0,3, como foi citado também uns slides atrás. Então, se não chegar em 0,3, não passa. Então, ele tem, de certa forma, duas restrições, tanto no sentido que só vai do ânodo para o cátodo, do cátodo para o ânodo não tem, e também tem a questão dessa barreira de potencial. Se não atingir esse valor, também não passa. Então, para essa aula de hoje, a gente para aqui. Já deixa até de exercício aí o pessoal ler no nosso livro, entender o funcionamento e as aplicações do diodo semicondutor aqui. Na verdade, é utilizado muito em LED. Eu sei também que é utilizado em pontes retificadoras, né? Meia onda, onda completa. São várias utilidades aí. E no livro vem citando cada um. Eu pedi para o pessoal manter o compromisso de estar estudando, estar aprendendo cada vez mais. Seguimos aí estudando pelo menos uma horinha por dia, quando estiver muito apertado. Nos dias bons, façam leitura ali, estudem 2 horas, aproveitem, além do nosso material, aproveitem a internet, né? Para também estar adquirindo mais e mais conhecimentos. E que aí já vai dar uma olhada na SAP também. Vai lá realizando a SAP, vai estudando. Porque na próxima aula a gente pode tratar das dúvidas, né? Se alguém já estiver fazendo exercício, para ir resolvendo. E além disso, durante a semana também eu fico à disposição aí no período noturno para atender vocês. Combinado, senhores? Fiquem com Deus aí e bons estudos.